Olá pessoal, tudo bem? Eu decidi fazer aqui mais uma vez, provavelmente pela 100ª vez, um vídeo sobre o Alfa e o Ômega, bem desenhadinho para ajudar aqueles que têm grande dificuldade de ver a diferença entre Jeová e Jesus, ou seja, entre Deus e seu Filho. Você vai notar no livro de Apocalipse que ele é autoexplicativo, não tem como a pessoa confundir um com o outro, é muito claro. No finalzinho, a gente vai usar também essa planilha que eu fiz aqui com alguns textos, né? E vocês vão perceber que ali se trata de fato, o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, ele é apenas Jeová, que é o Deus e Pai de Jesus Cristo. Então, a própria Bíblia é explicativa, né? A Bíblia é explicativa. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos aqui algumas comparações de textos, né? Uma análise de maneira simples, né? E vocês vão perceber isso, tá bom? Jeová Deus jamais mandaria registrar um livro que fosse confundir as pessoas, né? Então, Jeová não é um Deus de confusão, ele é um Deus que orienta e esclarece, não que confunde as pessoas. Quem confunde é Satanás, né? Ele que faz as pessoas misturarem as coisas. Então vamos lá, o texto diz assim, ó, Apocalipse, esse aqui é a nova versão internacional, viu pessoal? A Bíblia evangélica, diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então você já tem logo no começo dois seres distintos no céu, né? Na verdade os mais elevados no céu. Você tem Deus e tem Jesus Cristo. Deus dá algo a Jesus, ou seja, revelação, ou ele revela Jesus em alguns detalhes aqui para os leitores do livro de Apocalipse. Você tem outro personagem envolvido. Jesus, por sua vez, usa um anjo, né? Já que todos os anjos estão sujeitos a eles, ele usa, na verdade ele usa vários anjos, mas ele tem um anjo em especial, pelo qual ele, depois de receber informações de Deus, ele passa para esse anjo. Esse anjo, por sua vez, passa para o apóstolo João, que registrou conversas, diálogos, visões, etc. Tá? Aí o texto continua distinguindo os dois. Ó. Aqui fala que dá testemunho do que viu, da palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Né? Aí aqui no versículo 4, o apóstolo João faz uma narrativa descrevendo estes dois. Percebam só. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então está falando de quem aqui? Está falando de Deus. Por quê? Olha como que o texto é claro. Gente, olha como que o texto é claro. E de Jesus Cristo. Então aquele que é, que era, que era e há de vir, e também dos 7 espíritos, né, que tem o controle dos 7 espíritos, usa plenamente os 7 espíritos e que está no trono, não é Jesus Cristo. Ó, Jesus Cristo é distinto dele, ó, e de Jesus Cristo. Que é o quê? Fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano rei da terra, etc. Né? Aí o texto, o apóstolo ainda fala da sua esperança de se juntar a Jesus e fazer parte de um reino. Diz assim, ó, olha, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Deus e Pai de quem? Ó, de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o Deus Supremo? Não pode ser Deus Supremo, porque o Deus Supremo não tem Deus e Pai. Deus e Pai, tá? Aí o relato continua ainda com uma narrativa explicativa na terceira pessoa, né? Eis que ele vem. Ele quem? Jesus Cristo, obviamente. Jesus Cristo vem com as nuvens. E todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Olha, o amém encerra aqui uma narrativa descritiva de Jesus e de Deus. Perceberam? Aí você tem agora uma fala na primeira pessoa. Então o anjo, pela primeira vez, fala na primeira pessoa. O anjo que foi usado aqui em Apocalipse, o principal anjo, ele fala na primeira pessoa em nome de alguém. Aí você tem que discernir se ele está falando em nome, ó, do Deus e Pai de Jesus ou do nome de Jesus, tá? Então como que o anjo ele se descreve aqui, né? Como representante, ó. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jesus Cristo. Diz o Senhor Jesus? Não, diz o Senhor Deus, tá? O que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, quem é o Alfa e o Ômega? O Todo-Poderoso. Perceba a repetição do título, que é, que era e que há de vir,
que é o mesmo que está no versículo 4. Olha aqui, ó. Aquele que é, que era e que há de vir. Exatamente as mesmas palavras. Então não pode ser Jesus Cristo. Até porque o texto não fala, né? Ele não está falando quem está dizendo isso é Jesus Cristo, é o Filho de Deus, né? Não é nada disso. Diz o Senhor Deus, notaram? Essa expressão aqui, ela é repetida, para vocês verem, no capítulo 4, versículo 8, atribuída ao Deus Todo-Poderoso, lá, que é, que era e que há de vir, está aí marcadinho em tom laranja, né? E também no capítulo 11, versículo 17. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. É um louvor, né? Olha, graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era, tá? E no versículo 15, aqui fala, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, olha, e do seu Cristo. Quem é o Cristo? Cristo é Jesus. Perceba que usa a expressão aqui no pronome pessoal, né? Seu Cristo. Esse Senhor aqui, obviamente, é o Deus, né? Chamado de nosso Senhor aqui. Perceba que Cristo é dele, ó. Seu Cristo. Cristo é do Senhor Deus, obviamente, né? Que se refere ao mesmo lá no capítulo 1. Notaram? Então, depois de fazer uma análise assim simples, com lógica, né? Com toda honestidade, você identifica facilmente quem é o Alfa e o Ômega, né? E o que mais vai nos ajudar a identificar o Alfa e o Ômega? Olha só, vamos ver? Eu tenho aqui uma planilha que eu separei diversas passagens da Bíblia, como que ela se encontra principalmente nos manuscritos mais antigos, tá bom? Olha aqui, ó. Quem é o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Então, separei aqui alguns textos que está em grego, né? Eu vou tentar aqui, mesmo não sendo a leitura perfeita, mostrar para vocês, tá bom? Então, você tem aqui, ó, o texto do Códice Sinaíticos, né? Diz aqui, ó, ego imi, to alfa, kai, ego, kai, to, ômega, arche, kai, telos, legei, kyrios, roteos, roon, kai, roen, kai, ro erhomeno, ro pantocrator, tá? A leitura deve ser mais ou menos isso mesmo, viu, pessoal, tá? Possivelmente não foi a das melhores, mas está dentro, né? Perceba que o Códice Sinaítico é do 4º século. Então, quem que diz ser o Alfa e o Ômega? Ó, isso aqui é abreviação de Senhor, viu, em grego, tá? Então, Kyrios, o Theos, Roteos, né? Essa é a abreviação de Deus, ó. Quem diz ser o Alfa e o Ômega é Senhor, o Deus. Não é o Senhor Deus, não. É Senhor, o Deus, tá? Manuscrito do 4º século. O Alexandrinos é do 5º século. Diz a mesma coisa. Senhor, o Deus. O Efraimi deve ser do 5º ou 6º século. Senhor, o Deus, em grego, tá? A Vulgata do 4º século, ó, dicite, Dominus, Deus, Senhor, Deus. Diz Senhor, Deus. Perceba que você sempre vai encontrar Deus no texto, tá bom? Quem diz ser o Alfa e o Ômega é Deus, não é Jesus. Claramente distinto ali, desde o primeiro versículo, tá? Nós temos aqui uma Bíblia moderna, do texto grego, né, atualizada, diz Kyrios, Roteos. Olha aqui, ó, o Deus. Quem diz ser o Alfa e o Ômega é Senhor, o Deus. O texto bizantino, atualizado, diz Senhor, o Deus. O texto de Barar, ó, é um texto antigo, diz Senhor, o Deus também. Fácil de vocês perceberem, né, pessoal? Fácil de vocês notarem aí, ó. Senhor, o Deus. O texto Receptus, do ano 1550, que é do século XVI, olha só o que já aconteceu aqui, pessoal, ó. Legei Roquírios. Cadê o Deus aqui, ó? Cadê o Deus aqui no texto Receptus do ano 1550? Aqui ele sumiu, perceberam? Aqui ele sumiu, ficou apenas Senhor, né? Então, nós acreditamos que possivelmente no lugar de Kyrios estava no nome de Deus, né? Que no caso seria Jeová, né? Quem diz é Jeová ou Deus, tá? Nós imaginamos que seja isso. Embora os manuscritos, né, do 4º século para cá você não vai realmente encontrar, mas não são os originais. Então, mas perceba que quem diz ser o Alfa e o Ômega é Deus, aquele que é distinto de Jesus desde o primeiro versículo, tá?
Só que no texto Receptus deste ano, 1550, cadê Deus do texto? A palavra Deus, ela sumiu do texto grego. Perceberam? Olha lá. Legei ho Kyrios, hoon, kai hoen, kai orhomenos, ho pantocrator. Cadê a palavra Deus aqui no texto? Ela sumiu do texto. Por quê? Porque isso aqui foi feito com o objetivo, pela sociedade trinitariana da época, de confundir o leitor, né? De migrar o conceito de Deus Todo-Poderoso de Deus para Jesus Cristo. E a maioria das Bíblias que foram traduzidas para a língua portuguesa, inglesa, espanhola, vieram do texto Receptus. Então você está vendo aqui, nos textos mais antigos, quem diz ser o Alfa e o Ômega é Deus, 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 Deus. Quando chegou aqui, Deus foi tirado. Notaram? E isso trouxe aqui, aqui, olha lá, Deus foi tirado. Isso, obviamente, trouxe muita confusão para as pessoas, né? Muita confusão. Mas o estrago já foi feito, né? Olha, a Bíblia Israelita Espanhola, o que diz aqui, Aleph e tal, diz que, olha lá, para aqueles que criticam que nós colocamos Jeová, a Bíblia Israelita, que não é produzida pelo Senhor Jeová, diz que é Yahvé, ó, Yahvé Elohim, né? Que é Deus. Então, quem diz ser o Alfa e o Ômega, que é El Shaddai, né, que é todo-poderoso, olha lá, Deus todo-poderoso, quem que é? Yahvé, né, que é um nome alternativo para Deus, né, além de Jeová. Olha, Elohim, Deus, notaram? Aí você tem aqui outras Bíblias, essa aqui é a Bíblia evangélica, quem diz ser o Alfa e o Ômega? Ó, Senhor Deus, Bíblia evangélica, Almeida século 21, Senhor Deus. Bíblia Católica, edição pastoral, Senhor Deus. Bíblia Católica Oficial, CNBB, Senhor Deus. Bíblia Evangélica, Rei Jaime atualizada, Senhor Deus. Bíblia Evangélica atualizada, nova versão transformadora, Senhor Deus. Então, quem afirma ser o Deus Todo-Poderoso, né, ali usando o anjo como uma espécie de um intérprete, quem que foi? Olha, o Senhor Deus. Quem é o Senhor Deus aqui? Obviamente que se trata, né, como a Bíblia israelita aqui escreveu, né, colocou o nome, se trata de Jeová ou Yahvé, entendeu? Não vamos entrar na questão da pronúncia, qual que é correta aqui. Mas que não é Jesus. Por quê? Então, de maneira muito clara, né, mais uma vez aqui, só para a gente resumir, olha, todo o relato bíblico coloca Jesus Cristo de forma distinta de Deus, tá? Do começo ao fim, tá? A gente vai ter outros vídeos aqui que a gente vai mostrar para vocês. Jesus, Deus, palavra de Deus, testemunho de Jesus. Aquele que era e que há de vir, tá? Que está no seu trono. Olha o versículo 8, mesma coisa. Senhor Deus, que era e que há de vir, que é o Todo-Poderoso. Jesus aparece aqui, ó, eu coloquei no tom verde-limão para vocês distinguirem, tá? Jesus Cristo, que tem Deus e Pai no céu, ó, eis que Ele vem, Jesus vem, tá vendo? Olha lá, o Deus Todo-Poderoso não tem Deus e Pai, ele não tem alguém que deu o Pai, tem o sentido de dar origem, e Deus não tem o sentido de culto, adoração, de serviço sagrado. O Deus Todo-Poderoso não tem. Então fica muito claro para nós aqui o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, né? Por essa descrição que foi feita, se trata do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que mandou seu Filho à Terra, que morreu por nós, etc. Entenderam, pessoal? Tá? Bem desenhadinho, né? Bem desenhadinho. O propósito do vídeo aqui é deixar claro, né, a distinção clara entre o Deus Supremo Jeová, que é o Todo-Poderoso, e seu Filho Jesus. Nós entendemos, nós testemunhos de Jeová entendemos, que só com Jeová nós não poderíamos ganhar a vida eterna. E só com Jesus também não. Jesus é o meio pelo qual nós ganhamos a vida eterna, porque ele foi a provisão de Jeová para isso. Mas a fonte da salvação, aquele que criou todos os meios para salvar a humanidade do pecado, foi o Deus Supremo Jeová. E o texto vem falando do início ao fim dessa distinção entre os dois. Nós não podemos confundir o papel dos dois e imaginar que talvez seja a mesma pessoa também. Não tem lógica, né? Alguns falam assim, não, mas aqui é Jesus Cristo, não é Jesus, gente. Então só tem um jeito de Jesus ser todo-poderoso, ele ser o próprio Jeová. Mas Jesus nunca disse, eu sou Deus, eu sou todo-poderoso, em qualquer outra passagem durante o ministério. Quer dizer, então esse texto que nós estamos analisando aqui é um texto interpretativo.
é interpretativo. Nós temos uma fala na primeira pessoa e você tem que juntar ali o quebra-cabeça para que você possa entender quem de fato está falando naquele lugar. Então, quando você junta as peças do quebra-cabeça, fica fácil de identificar que não é Jesus que está falando. Quem está falando ali é o mesmo do versículo 4, que é quem? É Deus, que é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Espero que todos vocês gostem desse vídeo, né? Vou deixar a planilha aqui para vocês olharem mais uma vez aí, enquanto eu encerro o vídeo, tá? Então, assim a gente encerra esse vídeo mais uma vez. Espero que todas as pessoas de coração sincero realmente tirem bastante proveito, e aqueles que ainda talvez tenham alguma dúvida, analisem com honestidade essa passagem que a gente está fazendo aqui, e pode ter certeza que de fato Jeová abençoará ricamente aqueles, né, que com humildade reconhecem o que a Bíblia realmente nos ensina acerca do Deus Celestial Todo-Poderoso Jeová e seu Filho Jesus Cristo. Um forte abraço a todos.